sistemas digitais e fechamento de arquivo. Quais são os principais cuidados na etapa de fechamento de arquivos? Vamos conferir juntos? Bora! Saber a forma ideal de fechamento de arquivo não é apenas um detalhe, é algo que fará toda a diferença na qualidade do seu trabalho e na satisfação do seu cliente. Evitando erros básicos, nessa etapa final de processo, uma gráfica pode garantir menor incidência de recall no serviço, o que, consequentemente, facilita a entrega de acordo com os prazos estipulados. Olha, pensei bastante sobre esse assunto e estão aqui 8 dicas básicas para otimizar o seu processo de finalização de trabalho, já que o fechamento de arquivo é uma etapa tão importante nesse processo. Primeiro, use os softwares apropriados. Ao preparar um arquivo para ser impresso, é preciso ter em mente que a etapa de diagramação, finalização, precisa ser feita com um software mais robusto. Nessa hora, você deve contar com a solução profissional, como é o caso do Adobe Illustrator ou do InDesign, por exemplo. Segundo, não confie na resolução do seu computador. Não confie no seu monitor como uma única referência visual das cores do projeto do cliente, especialmente no caso das cores terem sido previamente decididas por ele. Trabalhe sempre com amostras impressas. Há diferenças notáveis entre a cor impressa e a que é exibida no monitor de um computador. O ideal é que você use uma boneca montada ou uma impressão de teste para a referência do cliente. Escolha com cuidado o padrão de cores. Alguns cuidados específicos podem ser observados antes da impressão, dependendo do padrão escolhido. Com o formato CMYK, configure com os parâmetros C30, M30, Y30 e K100 para resolver eventuais problemas de manchas na cor preta. Já para o padrão Pantone, não se esqueça de fazer a conversão das imagens no arquivo para as cores desse formato. 4. Atente-se às margens. Como já mencionado, é essencial utilizar um software adequado para o trabalho de finalização da impressão. Isso é necessário, pois soluções mais completas oferecem mais opções de configuração para a marcação precisa e correta de imagens do seu trabalho, garantindo assim um corte correto do material. 5. Converta as fontes em curva. Esse é um erro clássico. No fechamento do arquivo, lembre-se sempre de solicitar a incorporação ou a conversão das fontes em curva. Isso vai garantir que o formato das letras não se altere com a impressão do material. 6. Garanta a maior qualidade na resolução. Ao contrário do que muitos profissionais pensam, o mínimo de qualidade para a impressão de um trabalho não são mais do que os 300 dpi. A maioria das gráficas atualmente já trabalha com formatos a partir de 400, 450 dpi. Portanto, lembre-se disso na hora de salvar o seu trabalho. 7. Não se esqueça de revisar o texto. Quase no fim da lista, mas não menos importante, está a revisão do texto do material. Isso mesmo. Imagine que todo o trabalho de design esteja impecável, mas o conteúdo escrito contém alguns erros de português. Isso pode acabar com o trabalho. Portanto, é importante que você sempre revise o texto. 8º e último, salve em PDF X1A. É sabido que, quando chega a hora de mandar um arquivo para impressão, o melhor é sempre o formato PDF, e mais especificamente o PDF X1A. Essa extensão comprime o arquivo deixando bem mais leve, com perdas muito pouco significativas na qualidade. E é por isso que ele é o ideal para esse tipo de trabalho. Para se certificar que você aprendeu o que de mais importante tinha nesse vídeo, tente responder a pergunta a seguir. Fechamento de arquivo é tema polêmico, porque nem sempre as agências têm um profissional para fazê-lo. Quais os problemas podem acontecer quando um arquivo não é muito bem fechado antes de enviado para impressão?